começar. Do amigo do campo, ainda passei novidades. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Chegamos com o programa da Embrapa que reserva 15 minutos de ciências para você que vive e trabalha no campo ou na floresta. Seja muito bem-vindo, então! E saiba desde já que hoje trazemos detalhes sobre um tema muito importante aqui para a região norte. E você, produtor que nunca perde o Prosa Rural, por certo tem acompanhado os programas sobre o Safrute, que começaram a ser veiculados a partir do ano de 2021, não é mesmo? Mas quem, por algum motivo ou por outro, perdeu esses programas, a gente recorda que o Safrute é um sistema que lembra os SAFs. Isso porque também permite vários cultivos na mesma área e gera renda o ano todo. Você completa, William? Claro, Selma, vamos lá! Assim como os SAFs, o Safrute também traz vantagens para o produtor e para o meio ambiente. E a diferença entre os dois sistemas? A diferença é que o SAF é um sistema agroflorestal e o Safrute é um sistema agrofrutífero. No Safrute, as árvores frutíferas substituem as árvores florestais presentes nos SAFs. É isso, ouvinte. No Safrute, o produtor trabalha com árvores frutíferas, mais culturas anuais. Tudo em consórcio e em uma mesma área. Pronto, já recordamos o conteúdo. E agora, mergulhamos no tema específico do Prosa Rural de hoje, que é o manejo da adubação em sistema agrofrutífero, o Safrute. Ouvidos atentos, então, para não perder nada do que vai falar a pesquisadora Terezinha Albuquerque, da Embrapa Roraima. Com ela, que chega acompanhada da proseira Aline Melo, você vai aprender, ouvinte, como adubar o seu Safrute. Um dedo de prosa. Como deve ser realizado o manejo de adubação para o Safrute? Deve começar com a análise do solo para definir os teores de nutrientes disponíveis para as plantas, identificando se existem deficiências ou excessos. E depois calcula-se as quantidades de nutrientes necessárias para realizar a adubação de fundação, de crescimento e de produção ou frutificação, de acordo com a tabela de recomendação de adubação de cada cultura. Como o plantio de um Safrute começa pelas plantas anuais, como milho, feijão ou melancia ou abóbora, que são cultivadas na área toda, realiza-se a calagem da área e faz-se uma aração para incorporar o calcário. E quando foi identificado pela análise que os teores de fósforo no solo são muito baixos, após 2 semanas da calagem realiza-se a fosfatagem da área toda, utilizando-se superfosfato simples na dose de 1.500 a 2.000 kg por hectare e, se possível, deve-se fazer outra aração para incorporar o fosfato. A seguir, demarca-se as fileiras duplas na área e abre-se as covas ou sulcos para realizar o plantio das espécies semiperenes, que são as bananeiras ou os manueiros. Pode-se colocar nas covas ou nos sulcos mais 500 gramas de fosfato reativo e 50 gramas de FTE-BR12, que vai fornecer os micronutrientes para as plantas. Nos sulcos, deve-se concentrar os fertilizantes no local onde será plantada cada muda. Com essas orientações, não tem erro. Agora seria interessante voltarmos a algo de extrema importância mencionado pela pesquisadora, que é o início de tudo sempre: a análise de solo. Bom reforço esse, até porque não nos cansamos de dizer que a análise de solo é fundamental para todo e qualquer cultivo, assim como a presença de um profissional habilitado, um agrônomo ou um técnico para essa etapa inicial. Sim, o profissional dará o suporte que for preciso, mas não custa informarmos ao produtor que é preciso fazer as coletas do solo nas profundidades adequadas, ou seja, de 0 a 20 centímetros e de 20 a 40 centímetros, e em seguida enviar as amostras para o laboratório de análises. Com os resultados obtidos, aí sim
É só seguir as recomendações adequadas para o solo onde será implantado o safrute. Lembrando que cada fruteira tem necessidades e exigências diferentes. É por isso que existe a tabela de interpretação de nutrientes no solo e a tabela de recomendação para a cultura a ser plantada. Sendo que, no nosso caso, a cultura a ser plantada será a bananeira ou o mamoeiro. De volta então a nossa convidada de hoje, a pesquisadora Terezinha Albuquerque, que traz mais detalhes sobre o manejo da adubação em sistema agrofrutífero, o safrute. Como deve ser feita a adubação de cobertura quando a sua área já tem várias espécies? A adubação de cobertura na cultura anual com nitrogênio, potássio e micronutrientes deve ser feita quando os teores de matéria orgânica e potássio no solo são baixos ou muito baixos. Na bananeira ou no mamoeiro, a adubação de cobertura com esses nutrientes deve ser realizada conforme o resultado da análise do solo e de acordo com a recomendação de adubação preconizada para a cultura. Em geral, a dose recomendada é fracionada em aplicações a cada 2 meses, tanto para a bananeira como para o mamoeiro, que são culturas bastante exigentes em nutrientes. Como deve ser feita a adubação nas outras espécies? As outras frutíferas serão implantadas em uma das fileiras de cada fileira dupla da bananeira ou do mamoeiro, sempre entre 2 plantas. Desse modo, essas espécies vão se beneficiar da fertilização que se faz para a banana ou para o mamão, não havendo a necessidade de adubação complementar durante o crescimento das plantas. Além disso, as fruteiras se beneficiam da ciclagem de nutrientes provenientes das folhas depositadas no solo das bananeiras e dos mamoeiros. Também os pseudocaules das bananeiras que já produziram são picados e distribuídos no solo e fornecerão uma grande quantidade de nutrientes para as espécies perenes implantadas no safrute, que são castanheira do Brasil, cupuaçuzeiro, cacaueiro, gravioleira, caçaizeiro e outros. Como estamos percebendo, ouvinte, uma espécie ajuda a outra nesse tipo de sistema. Os resíduos de umas servem de adubo para outras. É fantástico! As várias espécies trabalham em conjunto, suprindo diversas necessidades de nutrientes do safrute. E vamos que vamos, porque tem mais! Como a adubação de crescimento é realizada para a espécie semiperene, como a banana ou mamão, e em que local são distribuídos adubos? Os adubos devem ser colocados nas linhas de plantio das bananeiras ou mamoeiros, em sulcos rasos de 10 cm de profundidade, abertos inicialmente a 50 cm das plantas, e que serão distanciados à medida que as plantas vão crescendo, tendo-se como base a projeção da copa. Os adubos nitrogenados e potássicos devem ser incorporados ao solo, fechando seus sulcos, e nunca colocar o adubo exposto e de forma concentrada junto ao tronco das plantas. Como acabamos de ouvir, o produtor precisa ter muita atenção na hora de colocar o adubo no seu plantio. Qual o momento para iniciar a adubação de frutificação? A adubação de crescimento das espécies perenes é o resíduo da adubação realizada nas fruteiras semiperenes, que é a bananeira e o mamoeiro, que iniciam a produção aos 10 meses. Aos 3 anos, em média, as espécies perenes entram em produção, e nesta época as bananeiras e mamoeiros da fileira em que se encontram as fruteiras perenes devem ser removidas. E neste momento, a adubação pode ser executada de acordo com cada fruteira. Para cada fruteira, temos uma tabela de recomendação de adubação que poderá ser executada, pois as fruteiras estão posicionadas em fileiras e cada fileira será adubada de acordo com a fruteira que ali se encontra. O que os produtores precisam saber para manejar as plantas no seu safrute? Ao mesmo tempo que se realiza o manejo da adubação, é realizado o manejo das plantas, efetuando-se podas de formação e posteriormente podas de produção. Nas podas de formação se retiram ramos em excesso, ramos que estão crescendo para o alto, na vertical, e ramos mal posicionados. Na poda de frutificação, que geralmente é realizada após a colheita, se cortam ramos finos e mal posicionados, ramos ladrões que crescem na vertical e ramos doentes, fazendo uma limpeza nas plantas. Todo o material proveniente das podas deve ser picado e colocado nas fileiras sob as plantas, deixando sempre um espaço livre ao redor do tronco, para evitar o aparecimento de doenças. Este manejo das plantas é muito importante, pois permite que todas as plantas recebam luz, que é tão necessária para a formação das gemas de flor e produção dos frutos. Pois é, ouvinte, cada vez mais eu fico maravilhado com o funcionamento de sistemas tipo SAF e Safrute. Dá gosto saber que no Safrute, as fruteiras perenes não recebem adubação de fundação e de crescimento, pois se beneficiam da adubação realizada para as
bananeiras e mamoeiros. E após o período de 3 anos, as plantas semi-perenes já podem ser retiradas, ficando apenas as plantas perenes que seguem uma tabela de adubação específica para cada espécie. E a lição que a gente tira disso, ouvinte, é que uma boa adubação pode melhorar a produção e, em consequência, claro, aumentar a renda familiar. E não podemos nos esquecer de falar que esse novo sistema agrofrutífero, o Safrute, faz parte das ações do projeto Tecnologias Sustentáveis para o Fortalecimento da Fruticultura na Amazônia, o Tecfrute. Sim, o Tecfrute, que conta com financiamento do Fundo Amazônia por meio do BNDES e é desenvolvido nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. E por falar em Roraima, é de lá que vem o nosso próximo convidado, o produtor Célio Ramos, proprietário do sítio Serra Verde, que fica no município de Caroebe. Ele participa com sua propriedade do projeto Tecfrute. Lá foi instalada uma unidade de referência tecnológica com Safrute. Vamos acompanhar então o que mudou para o seu Célio a partir do Safrute. Fala, produtor! Tenho uma oportunidade de trabalhar com a Embrapa hoje e o projeto Fundo Amazônia, onde eu tive a oportunidade de conhecer os tipos de adubo químico que eu não conhecia e nem tinha experiência em trabalhar. Hoje eu posso dizer que sei o que é uma calagem, um calcário, um cloreto de potássio, um fósforo, uma ureia, um sulfato de amônia. Então, o agricultor familiar que vive dentro da Amazônia, ele tem o costume de trabalhar na sua propriedade, desmatando, colocando fogo e plantando. Só que a terra, ela é como um alimento. Se não tiver o tempero, se não tiver o adubo, ela não desenvolve. Então, chega um certo ponto que as plantas não vão mais desenvolvendo. E a gente, passando por esses anos todos de experiência, a gente teve acesso a esse tipo de trabalho, né? Com a Embrapa, a gente pôde fazer essa experiência nas áreas de terra de área degradada. E como foi que o senhor começou, seu Célio? Inicialmente com a bananicultura, consociado com a mandioca e o feijão. Essas 3 culturas se adaptam muito bem com esse tipo de adubo que eu falei. Os resultados já são bem nítidos, a gente já tem produção, já colhemos o feijão, já colhemos a mandioca, a banana está em plena produção, então muito bom trabalhar com esse tipo de adubo. No meio desse consórcio eu tenho o açaí e o abacaxi. O abacaxi ainda não produziu, o açaí também não, mas tem um desenvolvimento muito bom, a foliar, desenvolvimento de crescimento, e agora ultimamente eu introduzi o cacau, né, que também já vai absorver esse tipo de adubo. Conta pra nós, o que o senhor aprendeu de mais importante com o Safrute? Nós, produtores que vivemos na Amazônia, temos a cultura de desmatar e queimar. O adubo que a maioria do produtor rural, o agricultor familiar, conta é somente com a cinza produzida pelo fogo, que é uma coisa que é danosa à natureza, né? Então, esses projetos que a Embrapa vem desenvolvendo junto à agricultura familiar, isso tem trazido uma nova experiência, um novo olhar para o agricultor familiar. E a gente aproveita essa oportunidade em multiplicar esse conhecimento, essa atividade que ainda é novo para o homem da Amazônia. Sabe as palavras essas do seu Célio. E um belo exemplo a ser seguido. Então, nada de perder tempo, ouvinte. Grande negócio é você iniciar um Safrute em sua propriedade, pois você estará garantindo mais segurança alimentar para a sua família, renda o ano todo, solo fértil e a diminuição do passivo ambiental. Tudo isso a partir da implantação de um só sistema. E que sistema, hein, esse Safrute? Tão poderoso quanto o SAF. Então vamos implantá-lo. E se precisar de mais informações sobre o sistema agrofrutífero Safrute, conte conosco. Entre em contato com a Embrapa Roraima. O DDD é 95 e o telefone é 4009-7100. Mas se preferir atendimento pela internet, acesse www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. E por hoje nós ficamos por aqui. Grata pela companhia, ouvinte. E até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro Aline Melo. Edição Mônica Silveira. Locução Selma Rosana e William Galvão. Técnica Tônia Ribeiro. Conteúdo Embrapa Roraima.